estudante, tudo bem? Como é que vocês estão? Já há um bom tempo aí, quase um mês sem ver vocês, tá? Um grande beijo para todos. Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE Advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão. Um beijo grande lá para toda a comunidade escolar. E nós vamos trabalhar uns temas muito legais nessa aula do segundo ano. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês sobre o SSA. Olha, você, aluno do segundo ano, já fez o ano passado a prova do SSA 1. Pronto. Então, estamos na hora de nos prepararmos para o SSA 2. Se você ainda não fez a inscrição, se liga, hein? Vai lá no site da UPE, da Universidade de Pernambuco, e faz a sua inscrição para o SSA 2. Beleza? Então as inscrições começaram no dia 19 de julho e elas vão até o dia 19 de agosto agora, tá bom? Você faz a sua inscrição, paga a taxa de R$ 110 e você vai fazer o sistema seriado de avaliação da Universidade de Pernambuco. Então é mais uma oportunidade para você entrar na Universidade Pública, na Universidade de Pernambuco, que é uma das melhores aí, tá, do Nordeste. Então preste atenção, você vai fazer a inscrição e no final do ano, lá no dia 5 e no dia 12, você vai realizar a prova do SSA 2 e quando você estiver no terceiro ano, vai realizar a prova também do SSA 3 para se credenciar a uma vaga direta para a Universidade de Pernambuco, uma variedade de cursos aí, tá bom? Então é mais uma ferramenta, mais uma oportunidade que você tem para entrar na universidade independente do Enem. Se você for bem no SSA, e você vai ser, junto com a nota do Enem, você está com 2 passarinhos na mão para você escolher através do sistema direto do SSA e também pelo SISU, qual curso e em qual universidade você vai fazer o seu curso superior. Então, aluno da Rede Estadual de Pernambuco, não deixa de se inscrever e viver essa oportunidade maravilhosa do SSA. Olha aí, tem o QR Code. Cadê o QR Code para você puxar as aulas do SSA que já estão aí desde 2020, junto com o material para que você possa alavancar seu estudo. Então tá vendo o QR Code aí na tela? Pronto, aponte seu celular, faça a leitura desse código e você vai baixar automaticamente o material do EducaPE para o SSA 2. É garantia, tá certo? Vamos embora. Então agora vamos para nossa aula, né? Vamos para nossa aula aí. E o nosso tema, bota na tela aí para a gente conversar, os principais problemas ambientais do planeta. Olha só que bronca, hein? Então isso aí a gente vai conversar sobre essas questões que são importantíssimas ainda mais atualmente, né? Então, para começar, eu vou trazer aí um questionamento para vocês. Aquecimento global. Será que existe? É um mito? É uma verdade? É verdade? É mentira? Você não é um terraplanista negacionista do inferno, não, né? Para dizer que não existe o aquecimento global, não é verdade? Então o mundo está na frigideira, que está no desenho aí, ó, pegando fogo e vamos ver. Quero que vocês cheguem nessa conclusão no final dessa aula. Mas antes disso, eu vou trazer algumas reportagens. Bota cheio aí, bota cheio. Olha aí, ó. Chuvas intensas causam 165 mortes e destruição na Alemanha. Isso foi dia 14 do mês passado, hein? Vocês viram aí no noticiário. A Alemanha é um país desenvolvido, hemisfério norte, zona temperada, um clima bem definido, né? Mas choveu na Alemanha no dia 14, em 2 dias apenas, a chuva acumulada para 2 meses. Quer dizer, o esperado em 2 meses, choveu em 2 dias. Então, várias cidades da Alemanha, né, da região de Colônia, da Bélgica, alguma parte da Holanda, dos Países Baixos, foram devastadas aí pelas chuvas intensas. Olha aí a outra reportagem, hein? Maiores chuvas em 1000 anos. 1000 anos causam 25 mortes
em Zhengzhou, na China, dia 20/7. Tá certo, gente? Então, vocês viram, vocês que estão antenados aí, vocês viram nos noticiários essas chuvas que não só atingiram a Alemanha, a Europa, mas também a China. Ocorreram um dia depois chuvas intensas na Turquia, certo? Ok? E depois voltaram a ocorrer novamente agora na Alemanha. Então nós estamos tendo uma forte discrepância nessa dinâmica climática, ok? Então isso é um dos principais problemas ambientais. Eu vou trazer uma outra reportagem para você. Olha aí, ó. Está vendo o mapa mundi nas escalas de cores, onde as cores mais vermelhas, mais intensas, significam temperaturas mais altas. Olha a reportagem. Sibéria registra onda de calor recorde, com pico de 48 graus centígrados. 19 milhões de hectares de florestas já foram incendiados. Isso no dia 21/7. Olha, volta para mim. Volta para cá. Olha só. Gente, vocês sabem onde é que fica a Sibéria? A Sibéria fica na Rússia, próximo ao Círculo Polar Ártico. A Sibéria é onde tem o frio mais intenso dentro de um continente. Veja só, essa área no verão, que agora é verão no hemisfério norte, está sofrendo altas de temperatura inigualáveis, onde as florestas de coníferas, que são cobertas por neve durante grande parte do ano, elas estão pegando fogo. Você fala aqui sobre a queimada da Amazônia, mas a Amazônia é uma floresta tropical, aqui é quente. Mas lá na Sibéria é gelo para torar. Então lá a floresta está pegando fogo. Gente, isso é um desequilíbrio ambiental. No gráfico, diz que em 2020, a temperatura no no verão da Sibéria, ela foi superior a 10 graus da medida anteriormente. Então está havendo aí um desequilíbrio nas relações climáticas mundiais. E eu estou trazendo esse fato da Sibéria, mas nós tivemos também um fato na Colômbia Britânica, lá no Canadá, que também é próximo ao Alasca. É uma região de alta latitude, próximo aos polos. E também lá o verão subiu pico de temperatura e as florestas lá da Colômbia Britânica no Canadá também estão pegando fogo. Então, será que não existe? É essa a reflexão que a gente tem que fazer, ok? Mas antes da gente enveredar sobre o tema, vamos falar sobre os problemas ambientais. O que são os problemas ambientais, né? Então, os problemas ambientais são decorrência da ação antrópica, da ação humana na natureza. Tá? Essa relação de exploração do homem dos recursos naturais, né, dos ecossistemas. E isso se alavancou em razão do desenvolvimento da sociedade humana ao longo da sua história e incentivou-se, ou seja, alavancou-se ainda mais a partir da Revolução Industrial. Ok? Então, a partir da Revolução Industrial, ocorrida após a segunda metade do século XVIII, o homem mudou a forma de produção, de exploração dos recursos naturais para alimentar o processo de industrialização, tá? E venda de produtos. Então, a partir daí, o homem começou a degradar a natureza com uma velocidade muito maior do que a capacidade da natureza se regenerar. E aí, nós tivemos um aumento considerável dos danos e dos problemas ambientais do planeta, e quem ainda nega, o aquecimento global é uma das consequências disso. O que a gente deve entender, criaturas, é que o nosso planeta já passou por inúmeras transformações climáticas ao longo da sua história geológica. Ok? O nosso planeta já teve momentos de glaciação, onde o gelo toma grande parte das áreas do planeta. Nós já tivemos momentos de deglaciação, recuo e avanço dos mares, mas foi com a ação humana organizada a partir do século XVIII em que nós transformamos o planeta de uma forma não natural. E hoje nós estamos aí pagando o preço disso. E
Isso aí tem a ver até mesmo com a nossa própria permanência como espécie em nosso planeta. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, quais são os principais problemas ambientais do nosso planeta? Primeiro, a mudança climática. Né? Nós estamos vendo aqui no Nordeste o calor para torar, né? Cada vez mais quente. Né? Você sabe qual é as 4 estações aqui do Nordeste? Você conhece as 4 estações nordestinas? Calor, quentura, mormaço e verão. Então a gente aqui não só tem calor. E isso vai se acentuar ainda mais. Então, mudanças climáticas é um problema ambiental. O desmatamento das coberturas vegetais, das florestas, não só no Brasil, mas no mundo todo. A poluição do ar pela emissão de gases do efeito estufa. A poluição das águas com a falta de esgotamento sanitário ou escoamento de lixo que cai diretamente nos lençóis freáticos ou no oceano. A degradação do solo resultante, a exploração exacerbada das culturas agrícolas, né? Então o solo ele começa a ficar desértico, um processo de desertificação do solo, ok? Ele se torna infértil. A geração dos resíduos, do lixo, do plástico, nós somos os poluidores maiores. Daqui a pouco vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. E quem vai ser o principal prejudicado nessa cadeia? Nós, seres humanos. Né? A superpopulação mundial. A superpopulação mundial, nós, seres humanos, né? Nós crescemos exponencialmente. Nós já estamos a 7,5 bilhões de habitantes no planeta. E a necessidade de consumo, de exploração dos recursos naturais para a produção, inovação e acúmulo de capital, ela tem deixado o nosso planeta exaurido. E isso compromete a sua própria organização ecológica e, consequentemente, a extinção das espécies. Você sabia que ainda nós não conhecemos uma grande variedade de espécies que não foram descobertas na natureza? Uma grande variedade que a gente não imagina, principalmente nos mares. Então, espécies estão desaparecendo antes mesmo de nós termos a oportunidade de conhecê-las. Tá? E isso é um problema muito sério dentro do ecossistema chamado Terra. Ok? Então, para a gente entender como é que funciona isso daí, olha aí nesse mapinha aí, ele está mostrando aí os países, nesse gráfico, ele está mostrando aí os países mais emissores, né, de gás carbônico, que é o gás do efeito estufa. Né? Então você vê aí em megatoneladas de gás carbônico por ano. E aí você vê as maiores economias do mundo. Né? Você vê aí a China, os Estados Unidos em segundo. A China hoje é o país que mais polui, né? Então hoje a China é o país que mais polui. E aí nós temos uma contradição. A China hoje mais polui, mas ao mesmo tempo a China investe em fontes renováveis, na mudança da matriz energética. Mas mesmo assim a China é o maior poluidor do planeta, porque a indústria chinesa é movida basicamente a carvão mineral, que é um dos mais poluentes, né, um dos combustíveis mais poluentes. Então os Estados Unidos vêm em segundo, a União Europeia, a Índia, e aí vai a escala. Então veja só, o nosso planeta ele precisa mudar essa relação, porque o dióxido de carbono emitido para a atmosfera ele vai resultar não só na poluição, mas também na formação das chuvas ácidas, que elas vão contaminar os oceanos e principalmente o solo, além de influenciar consideravelmente o aquecimento global em razão da destruição da camada do ozônio, que vocês já ouviram falar demais. Né? Então, esses problemas aí devem ser, vamos dizer, reorganizados, devem ser combatidos, principalmente na emissão desses poluentes. Então, veja só esse gráfico que interessante. Nesse gráfico, ele está mostrando como o nosso planeta vai aquecer se não houver nenhuma mudança no nosso estilo de consumo, nos nossos meios de produção, ok? Então você vê, olha, que em 2100, se não houver nenhuma ação
para mudar o nosso processo de produção e consumo e exploração dos recursos naturais, nós teremos um aumento na temperatura da Terra de 4,1 a 4,8 graus centígrados em média. Isso significa um cataclismo ambiental na qual vai extinguir várias espécies. Então isso é um alerta, né, que os cientistas já levaram para que nós tenhamos uma conscientização ambiental, beleza? Porque o planeta é um só e essas mudanças climáticas irão atingir a todos, sem exceção, principalmente os países periféricos, os países mais pobres em desenvolvimento, como nós, Brasil. E aí embaixo no gráfico você vê as relações que, seguindo as atuais políticas, né, de contenção e combate na emissão de gás carbônico, ainda vai aumentar 2 graus, de 2,8 a 3, tá? Então, as estatísticas, veja só, as estatísticas mais promissoras, mesmo atuando aí com ações ambientais, nós ainda teremos um aquecimento global de 2,5% a 2,8%. Então, essa é uma realidade que nós não podemos combater. Aliás, nós não podemos fugir, mas sim combater. Ok? Então, veja só. Nesse outro gráfico, para você entender os problemas ambientais, você está vendo aí a evolução da temperatura média do planeta. De 1800 até 1800 e quanto? 1880, né? Deixa eu ver aqui. 1960 até 2040 a projeção. Então veja só, a temperatura ela já subiu mais de 1 grau, em média. Eu estou falando em média. Algumas áreas do planeta já tiveram aí uma elevação de mais de 2 graus, principalmente na Europa. Ok? Então, se não for feito nada, tá? Nós teremos aí uma elevação acima de 1,5 grau, tá? Até 2040. E aí é o problema, tá? Então nós já subimos aí em relação a 1850 toda essa crescente térmica de 1 grau mais do que isso. Então veja só, essa outra mapa, essas duas projeções, está mostrando aí a variação climática do nosso planeta, né? No período de 2020 a 2029. Então você está vendo aí a relação da temperatura do nosso planeta e você está vendo aí ao lado de 2090 a 2099, se nada for feito. Então veja só como será o aumento da temperatura no globo terrestre. Isso é tudo projeção. Mas ao lado você vê o derretimento das geleiras, principalmente do Polo Norte. Olha aí em 1984 para a diferença de 2016. Então não há como negar o aquecimento global. E eu decidi colocar aí embaixo para ilustrar essa foto icônica, tá, e triste do urso polar esfomeado, esquálido, porque essa quebra desse ecossistema, ela influencia diretamente no meio de sobrevivência desses animais. Ok? Uma outra relação de um dos principais problemas ambientais é o desmatamento e as queimadas. As florestas, como nós sabemos, é uma preservação natural da atmosfera, é uma renovação da atmosfera. Ela ajuda principalmente nos biomas, nos ecossistemas locais. A gente costuma dizer, a Amazônia é o pulmão do mundo. Mentira, não é. O pulmão do mundo são os oceanos. Mas a Amazônia, ela tem um fator extremamente importante para o ecossistema da dinâmica climática e na distribuição de água e temperaturas no Brasil. Então, a floresta amazônica e todas as outras florestas no mundo, elas são imprescindíveis para a manutenção e a preservação climática, principalmente nos continentes. Então, nesse mapa, você está vendo aí em verde mais intenso, são as florestas que ainda estão preservadas. Mas você pode perceber nesse mapa que existe
os verdes mais claros, né? Bem tênues. Isso quer dizer as florestas que já foram degradadas, queimadas, desmatadas ao longo da história da sociedade humana. Então, nós estamos acabando com essa proteção natural, que regula principalmente a dinâmica climática nos continentes. Ok? E aí, aumentando a temperatura, vai haver um descongelamento da geleira e o aumento do nível dos mares. Então, essa projeção que vocês estão vendo aí é uma projeção caso as calotas polares do norte e do sul descongelem. E aí você vai ter uma inundação das áreas continentais. Então veja aí como é que seria aqui na América do Sul, caso o aquecimento global ele ocorra o descongelamento das calotas polares. E com isso a elevação dos oceanos, beleza? E aí uma grande consequência dessa relação é a perda da biodiversidade no mundo, que é um dos principais problemas ambientais. Então nesse mapa você está vendo aí as regiões com a cor mais vermelha é justamente onde já se perdeu grande parte do ecossistema, da biodiversidade dos seres vivos. Então você percebe aí nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né, a perda da biodiversidade das espécies animais e vegetais, né? Então isso se acentua ainda mais com o aquecimento global, principalmente a vida marinha, né? Então você vê aí nas áreas mais intensas, mais de 40% da biodiversidade foi perdida. E essa perda é irrecuperável, beleza? Então por isso nós temos que entender o aquecimento global e essas mudanças alavancadas pelo homem, elas causam um mal irreparável para o nosso planeta. É um sinal de alerta que o planeta nos dá sobre como nós devemos tratá-lo e organizar nossa sociedade de produção e consumo. Tá? E um outro problema extremo do nosso planeta é a produção de lixo. O consumismo versus a superpopulação e a superprodução, né? Então nós temos aí o plástico, que nós somos aí, nós fazemos uma superprodução de plástico. Então você está vendo aí no gráfico a subida na produção desse plástico. Uma pequena parte desse plástico ele é reciclado e vai acabar nos oceanos, poluindo e degradando os ambientes marinhos, né, prejudicando a vida desse ecossistema. Então nós temos que mudar essa política de consumo, né, onde nós somos induzidos à compra e principalmente à utilização de plásticos. E aí você vê nesse gráfico também os maiores poluidores, né, os maiores poluidores do mundo, né? Você está vendo aí que o Brasil ele é o quarto maior poluidor do mundo. Você está vendo aí o mapa mundo, primeiro os Estados Unidos, segundo a China, né? Terceiro a Índia, quarto o Brasil e quinto a Indonésia. Então preste atenção nesse mapa. Você está vendo nesse mapa aí que existem umas áreas circulares. Essas áreas circulares é onde as correntes marinhas concentram os lixos nos oceanos, formando uma ilha de lixo, né? Então essa ilha de lixo ela fica lá e vai causar danos irreparáveis para a vida marinha, né? Navios se deslocam evitando essas ilhas de lixo, né? E como eu falei anteriormente, irá haver, se não for feito nada, nos oceanos daqui a 30 anos, mais plástico de que peixes, ok, gente? Então esses são um dos nossos problemas ambientais. Isso daria 3 aulas para a gente falar. Ó, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês e depois a gente volta. Até mais!